Saudação e carinho a todos vocês, queridos peregrinos, romeiros. Todos nós amamos Nossa Senhora e hoje visitamos o seu santuário na alegria de rezar em família, na alegria de nos aproximar ainda mais da graça, do poder, do perdão, das abundantes bênçãos de Deus. E esse é o tema da primeira leitura de hoje, a bênção de Deus na vida daqueles que são capazes de abrir ouvidos e coração para a palavra do Senhor. A primeira leitura é um dos trechos mais bonitos da carta que Paulo escreve a Timóteo. Nós sabemos que desde a juventude Timóteo se tornou um grande companheiro de missão de São Paulo. E a primeira leitura deixa claro, ao menos um pouco do amor, da ternura, do carinho que o apóstolo Paulo sempre teve por Timóteo. Desde a segunda viagem missionária até o final da sua vida, Timóteo foi um grande companheiro. E Paulo começa se dirigindo a ele, destacando algumas das suas muitas virtudes. Paulo vai enumerando as diversas qualidades deste homem de Deus, que foi seu companheiro durante muitos anos, companheiro de missão, companheiro no anúncio do Evangelho. Mas o que nos chama a atenção nesse elogio todo que Paulo dirige a Timóteo é o modo como ele, desde a infância, foi capaz de se abrir de fato à palavra de Deus. E Paulo se refere a isso de uma maneira muito bonita. Eu sei, diz São Paulo a Timóteo, que desde a infância, desde a juventude, você conhece as Sagradas Escrituras e sabe o valor, a importância dessa palavra, a importância da palavra de Deus na sua vida. Essa palavra que tem o poder de corrigir, de educar na justiça, de argumentar, de nos aproximar da graça e da ternura de Deus. O que Paulo falou a Timóteo naquela época serve de uma maneira muito direta para todos nós. É como se o apóstolo Paulo estivesse se dirigindo a cada um de nós, nos incentivando a ler a Bíblia, nos incentivando a acolher de fato a palavra viva de Deus. Paulo lembra que toda a palavra de Deus é inspirada para que nós possamos de fato nos aproximar da justiça, da fraternidade, dos valores do reino. E é essa palavra que nos coloca de fato diante da nossa própria vida, da nossa realidade, dos nossos sonhos. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Esse é o sentido pelo qual a Igreja sempre insistiu para que nós cristãos pudéssemos de fato fazer com que a palavra de Deus continue sendo uma grande companhia ao longo de toda a nossa vida. A gente vive num mundo agitado, barulhento, confuso. Nem sempre temos a oportunidade de um estudo mais profundo da palavra de Deus. Mas as palavras de Paulo ressoam nesta noite em nossos ouvidos como um grande convite. O convite para ler a Bíblia. Talvez ler a Bíblia em família. Certamente ali na família de Timóteo, desde o início, a leitura orante da palavra foi também um grande incentivo, uma grande oportunidade para que também ele pudesse crescer no ensinamento da lei de Deus. Como é bonito quando a gente percebe que lá na família as crianças, já lá na catequese, incentivam os próprios pais a oração,
a participação na vida da igreja, a leitura orante da Bíblia. Porque Deus, tenham certeza disso, Deus sempre tem uma palavra para nos dirigir, para nos incentivar, para fazer com que a nossa vida reencontre sempre o sentido mais profundo. A história de Paulo, de Timóteo e de tantos outros personagens da Bíblia são histórias de muita transformação. E na origem de toda transformação está a palavra de Deus. Por isso que ao lado da sagrada tradição, a Sagrada Escritura forma a grande herança que a Igreja, desde tempos imemoriais, vai custodiando, conservando e anunciando. Anunciar a palavra de Deus é uma tarefa de todos nós. E é lá em casa, é na família, que nós de fato temos esse primeiro contato com a Sagrada Escritura. Com quem que você aprendeu a rezar? Foi com a mãe, não foi? As nossas mães, as nossas avós, foram elas que nos ensinaram as lições que melhor educam, foram elas que começaram a contar as histórias sobre Jesus, sobre os apóstolos. Foi lá em casa que a gente começou a ler a Sagrada Escritura. Esse é um valor fundamental, um valor na igreja, mas é um valor na família também. Tem muita gente, muitas coisas que a gente não consegue mais fazer em casa, muitas coisas que se referem à educação dos nossos filhos. Eles vão aprender muitas coisas ali na escola, na faculdade, na universidade, mas a lição da fé, a lição da palavra de Deus deve ser aprendida lá em casa, com os nossos pais, com a nossa família. E Timóteo segue sendo esse grande exemplo de alguém que desde a juventude foi sendo tocado profundamente pela palavra de Deus, palavra que nos educa, que nos corrige, palavra que orienta a nossa vida. Os evangelhos mostram Jesus como a palavra encarnada. Essa é uma expressão muito forte e bonita. Ele é o Verbo de Deus. Nós começamos a missa de hoje fazendo uma saudação à Nossa Senhora e nos referimos a isso. O Verbo de Deus que se encarna no seio da Virgem. Ele é a palavra. E na Bíblia, a palavra de Deus tem uma força transformadora. Já o livro do Gênesis nos mostra isso, que Deus cria o mundo e o ser humano através da sua palavra. São Paulo, num outro texto bíblico, no seu hino cristológico aos Colossenses, vai dizer que o mundo, a natureza, o ser humano, todo o universo foi criado por meio de Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível, e por Ele todas as coisas foram feitas, tudo foi criado. O Deus que cria o mundo, a natureza, o ser humano, é o Deus que se revela, é o Deus que se comunica a cada um de nós. É verdade que Jesus, como Verbo eterno, como Verbo encarnado, como revelação plena e definitiva de Deus, cabe a Ele nos ensinar tudo e o mais importante daquilo que Deus tem para nos comunicar. Mas a revelação de Deus continua. Essa palavra que Deus nos dirige, ela continua no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se a gente conseguir reservar ao menos 5 minutinhos do nosso dia para uma leitura orante da Bíblia,
Tenham certeza disso, a nossa vida se transforma, porque a palavra de Deus nos corrige, nos educa na justiça, nos educa na fé. Mulher é Maria, mulher da palavra é Maria, discípula da palavra é Maria, ela que sempre conservou a palavra de Deus na sua vida e no seu coração. Que essa mulher chamada Maria nos acompanhe sempre, em todas as ocasiões, inclusive na leitura orante da Bíblia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.